Meus amigos, outro dia eu fiz um vídeo aí sobre como a gente destrinchar as áreas de uma fazenda, as benfeitorias, o que que é APP, o que que é reserva, o caminho até a fazenda, para a gente poder fazer um relatório mais aprofundado aí em situações de avaliação, de projeto, de curiosidade sobre uma fazenda. Talvez você é o comprador e quer entender melhor uma propriedade, ou você é o corretor também quer entender melhor para poder mostrar mais bem mostrado aí para o seu cliente. E aí algumas pessoas aí me pediram para fazer um videozinho de como usar o programa do Google Earth para poder fazer essa avaliação de fazenda. E eu estou fazendo aqui um vídeo de maneira assim resumida, de uma maneira direta, simplificada, para poder ensinar um pouquinho aí das coisas que eu sei para vocês fazerem uma avaliação, para vocês usar melhor esse programa aí. Lembrando que tem que ser a versão do Google Earth Pro para computador. E curte o vídeo aí que dá um apoio pra gente, assiste o vídeo até o final para você entender. E todas as dúvidas que porventura aconteçam, algo que eu deixe passar ou algo que eu possa dar mais profundidade, é só você colocar no comentário. Eu vou fazer muita questão de fazer um outro vídeo ou de responder o comentário aí de vocês para tirar as dúvidas. Vamos lá? Bora começar então aqui como utilizar o programa do Google Earth Pro para poder fazer uma análise aprofundada de uma fazenda, seja para avaliação, seja por curiosidade, seja para fazer um projeto. Tem diversas aplicações que você vai poder usar o conhecimento aí para poder interpretar melhor uma fazenda. Eu vou usar um modelo de uma fazenda bem pequenininha, que é para poder facilitar a situação do vídeo. Mas basta, se for uma fazenda maior, mais cheia de detalhes, basta utilizar das mesmas coisas aqui numa outra fazenda que vai dar tudo certo. Lembrando então, pessoal, que tem que ser o programa do Google Earth Pro versão de computador. Eu não vou fazer aqui no vídeo como instalar o programa, porque muito provavelmente você já tenha esse programa instalado e é um programa muito fácil de instalar, bem intuitivo, não precisa de eu fazer um vídeo em relação a isso. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, é muito importante, antes de você começar a usar aqui, que você tenha pelo menos uma noção de como é essa fazenda. Você já tenha visitado essa fazenda, você tenha o arquivo que o topógrafo possa ter te passado do georreferenciamento. Se você tiver esse arquivo do topógrafo, é um arquivo em KML ou KMZ, facilita tudo, porque aí as dimensões da fazenda, pelo menos do perímetro dela, já vem prontinho. Então é o seguinte, pessoal, eu vou usar aqui um exemplo de uma fazendinha pequenininha que é no município de Pameri, aqui pertinho de Catalão. A fazenda, deixa eu tentar encontrar ela aqui. Beleza, encontrei aqui Pameri. Eu sei que a fazenda é aqui bem pertinho, uma fazenda que eu avaliei há um tempo atrás. Essa fazenda ainda é do mesmo proprietário. Vamos lá. Eu fui lá na fazenda, visitei, constatei todos os detalhes que eu precisava constatar. Eu tenho uma memória muito boa, consegui trazer tudo de cabeça e ela é uma fazenda muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: você vem aqui nessa reguinha aqui, vai aparecer essa caixinha de diálogo. Você arrasta ela para o cantinho para poder não ficar te atrapalhando. Vem aqui nessa setinha e leva até o final, clica em polígono em 3D. A partir daí você vai começar a fazer a circunferência da fazenda. Eu me lembro bem que a fazenda começava aqui, então eu venho passando aqui, ó, esse central desse quadradinho, eu venho passando em cima de onde eu vi que é a cerca. Se a gente até aprofundar aqui um pouquinho mais, aproximar, você consegue ver onde é a cerca perfeitamente. E você vai arrastando aqui com o botão do mouse mesmo, você clica com o botão esquerdo, o botão normal do mouse, vai virar uma mãozinha e aí você pode arrastar para onde é que você quiser. Então a gente vai fazendo aqui, ó, perfeitinho onde é que é o perímetro da fazenda. Se atente bem a pequenas curvas, porque se você leva o cursor aqui para muito longe, você acaba perdendo as curvas da fazenda e você acaba tendo uma certa imprecisão nos dados lá na frente. Esse lugar aqui, ó, por exemplo, uma outra dica importante. Vamos dizer que eu erre onde foi que eu coloquei. Esse pontinho aqui, ó, vira azulzinho, vira verdinho. Basta você clicar com o botão normal do mouse e arrastar ele para onde é que você acha que está, se caso você tenha errado.
E se caso você queira desfazer, basta você clicar com o botão direito do mouse, você desfaz o último clique, viu só? Vamos dizer que eu faço aqui e está errado, eu quero desfazer esse clique, ao invés de arrastar e consertar, eu posso clicar com o botão direito, eu desfaço o último clique que eu dei. Então vamos lá, vou seguir fazendo a circunferência da fazenda, eu me lembro bem como que era. Aqui a cerca passa, aí ó, errei, eu posso voltar aqui nesse ponto aqui, retificar esse ponto, ó. A cerca passa bem por debaixo das copas da árvore aqui. Copa de árvore às vezes engana um pouco também, tá? Por exemplo aqui, ó, dá pra gente ver aqui nesse pedacinho aqui que a cerca tá passando aqui, ó. Então tá vendo que um pouco da copa da árvore ficou para fora? E muitas vezes essa copa da árvore, quando é uma vegetação muito grande, ela engana um pouquinho. Então vamos lá. Aqui eu me lembro que tem até uma abertura de uma picada aqui, ó, que é onde divide essa reserva. Depois ela vem para cá. Bem aqui a cerca faz um pouquinho de movimento para dentro e vem aqui nesse biquinho. Aqui ela passa por debaixo da copa das árvores, como eu acabei de falar. Ó, errei uma coisa aqui, ó. Ela faz uma curvinha aqui nessa copa dessa árvore. Então eu venho e vou refazendo. Toda vez que eu errar, eu posso arrastar o último clique, ou eu posso simplesmente clicar com o botão direito e desfazer o último clique. Enfim, pronto aqui. Eu vou só dar mais uns pequenos ajustes aqui, que eu estou com a propriedade já delimitada. É uma fazenda simples, como eu disse, que é para facilitar o nosso trabalho aqui de entendimento. Feito isso, ó, quando você rola o mouse para baixo, ele aumenta aqui o ponto de visão. Se você rola a bolinha do mouse para cima, você dá zoom e aproxima do objeto que você quer ver. Ótimo, então o perímetro está feito. Agora precisamos salvar esse perímetro. E como é que eu vou salvar esse perímetro? Vou clicar em salvar, vai aparecer uma outra caixinha. Aparece essa outra caixinha aqui, que é para a gente configurar o modo de salvamento que a gente quer. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em estilo e cor e vou mudar a cor. Eu gosto de uma cor que eu enxergue melhor depois. Então vou pôr na cor branca e vou dar OK. Vai virar para branco aqui. A segunda coisa que eu vou fazer é vir aqui nessa largura da cor e vou mudar aqui para 2.5. Você pode até mesmo digitar 2,5, só para ficar um pouquinho mais grossa para a gente entender. Não terminou ainda. Você vem aqui em altitude e você vai vir aqui e marcar em presa ao solo, porque se você deixar nessa relativa ao solo, ela vai perder alguns pontos de altitude, que aí ela vai ficar transparente assim como está aqui, ó. Então eu não quero isso, eu quero ela realmente presa ao solo, acompanhando os desníveis do terreno. E vou mudar o nome aqui para o nome que você gosta mais de trabalhar. Eu gosto de pôr perímetro da fazenda. Ótimo, tá salvo essa parte. Segunda coisa que eu vou fazer é colocar um pontinho de marcação, que é aqui nesse lugar aqui, ó, de marcador. Eu vou adicionar ele mais ou menos no lugar onde está a sede. Então eu pego ele aqui e arrasto para cima onde está a sede. E vou colocar aqui o nome dela, Fazenda Mata Preta. E também vou mudar esse desenho aqui, que eu acho esse alfinete um pouco muito comum. Eu vou mudar essa forma desse alfinete. Vou colocar ele no branquinho também, com um pontinho preto, só porque eu gosto. Estilo e cor, não precisa mexer muito não, depois você pode aprofundar nisso aqui conforme sua curiosidade. Então OK, tá salvo o marcador da fazenda e tá salvo o perímetro da fazenda. Próximo passo agora para a gente analisar uma fazenda eu vou separar qual que é a área que está de plantio e vou separar qual que é a área que está em APP e vou separar a área que está em reserva. Isso é bastante interessante para a gente fazer um relatório bem feito. Então a mesma situação, vamos lá na reguinha, já está em polígono 3D e agora eu vou marcar onde é a área de plantio. Aqui ela tem duas glebas, a gente percebe que ela tem uma gleba de plantio aqui e outra gleba daqui. Eu aconselho sempre a fazer duas medições diferentes, porque se você tentar fazer uma só, em algum momento você vai ter que passar por cima da APP aqui, então não está certo.
Vamos lá, vamos fazer a circunferência dessa primeira gleba. Você pode vir seguindo aqui, ó, exatamente onde você passou com a outra linha, caso ela coincida com o que você está delimitando. E da mesma forma, eu gosto de fazer mais cliques. No caso, essa fazendinha aqui, ela é pequenininha e ela é bem quadradinha. Eu gosto de fazer mais cliques para poder ficar perfeitinho. Porque se você pegar e dar um tiro reto aqui, ó, vai ter muita informação perdida, por exemplo aqui, ó. Então, ó, vou desfazer, clicando com o botão direito, e vou seguir com poucos cliques aqui, para ficar mais perfeitinho. Mesmo assim, por mais perfeito que fica, às vezes a gente ainda fica um pouco falho. Até essas curvinhas aqui, ó, onde é que passou o pulverizador, eu gosto de fazer certinho. Pulo para o lado de lá da estrada. Detalhes pequenos, como um espaço com a estrada toma, eu não me atenho muito a isso não, a não ser que eu realmente preciso fazer algo muito detalhado, eu desconto, eu vejo que área que a estrada tomou dentro da área. Nesse caso aqui, como é um vídeo explicativo, eu vou pular essa estrada, tá bom? Então aqui, ó, você pode perceber que eu estou fazendo um pouquinho clique, e quando eu tenho um pouquinho mais de dúvida, eu levo a tela aqui para o centro, arrastando com o mouse, para poder ter uma visualização melhor, e dou um zoom. Por exemplo, aqui, ó, é uma parte de capim entrando na lavoura, então eu vou dar a volta nesse capim. Tá vendo aqui outra parte onde é que tem um capim aqui, ó? Isso aqui provavelmente é algum lugar que deu uma manchinha de brejo ou deu uma rocha e a plantadeira circulou. Então é importante. São detalhes pequenos, isso daqui quase não influencia na área, mas é bom fazer. Quanto mais criterioso a gente for, mais apresentável fica o nosso relatório. Principalmente, gente, se for o caso de relatório para usos judiciais. Quando você entrega um relatório muito bem feitinho, cheio de detalhes, só tem que tomar cuidado com o que está fazendo também, porque se colocar detalhes os quais você não conhece, você vai se complicar. Mas se você tem detalhes que você domina, com certeza a pessoa lá que está olhando para isso vai gostar do trabalho que você está fazendo. Então aqui agora, ó, vou salvar essa primeira gleba. Vou colocar o nome dela aqui, ó, de primeira gleba. E vou mudar o estilo de cor dela também. Nesse caso eu vou mudar para verde. É uma gleba produtiva. E vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou lá em altitude, beleza? Vou colocar presa ao solo de novo, tranquilo, igual a gente fez. Só que dessa vez eu vou vir aqui no sólido e vou mudar para sólido e circunscrito. Olha só o que aconteceu. Ela ficou totalmente branca. Vamos então, eu vou só centralizar aqui para facilitar. Vamos então fazer uma coisa diferente. Eu vou mudar essa cor aqui para também verde, ok, e vou mudar a transparência para 50%. Aliás, acho que ficou muito forte. Vou mudar para 40%. Só para ficar bem marcadinho, tá vendo? Vou dar ok, primeira gleba. Um outro detalhe que eu gosto de fazer, caso você goste de aproveitar a minha dica, eu vou vir aqui em medidas e vou mudar aqui a área para hectares. Nesse caso deu 52,8 hectares. Eu já venho aqui e coloco no nome, porque fica até mais fácil de eu encontrar depois. Pronto, no próprio nome eu já coloco ali quantos hectares ela tem. E agora vamos fazer a segunda parte aqui. Ela tem uma outra gleba, dá para perceber aqui, né? Ela tem uma outra gleba de plantio. Vamos fazer ela também. Dessa vez aqui é uma gleba menos requadrada, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá, vamos fazer tudo bonitinho. Vamos começar pela parte daqui. Começar aqui nesse pontinho e vou ampliar aqui um pouquinho o zoom para eu ter certeza, ó. Tá vendo que eu tô passando um pouquinho debaixo da copa das árvores e vou fazendo todo o circunscrito dela aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, pessoal, porque isso aqui é só uma aulazinha, para vocês não precisar ficar pulando muito o vídeo aí. Eu vou fazer um pouco mais rápido, para não ficar tão detalhado no meu vídeo, mas você saiba que quanto mais detalhes você conseguir colocar, melhor. Ó, isso aqui, embora pareça uma área de lavoura, não, realmente é uma área de lavoura. Tá com um pouquinho de área aqui, um pouco de brejo aqui, mas realmente tá plantado.
E depois você pode vir nessa área aqui, onde é que tem uma manchinha aqui, ó. Se você quiser separar isso aqui fora, você separa. No meu caso aqui eu vou passar dela porque influencia muito pouco no meu relatório. Vamos lá. Mais uma vez aqui eu estou desconsiderando as estradas, mas se caso, como a gente falou lá atrás, você pode considerar as estradas e depois fazer esse mesmo trabalho aqui, ó, dentro da estrada. E aí depois você vai fazer o seu relatório falando, olha, a estrada consome uma área de tantos hectares. Tem fazendas que é muito separada em talhões e se você somar toda a área perdida por estradas, dá uma área em hectare muito grande. E essa área de estrada, por mais que ela seja inevitável ter, não tem como você ter uma fazenda sem estrada, mas às vezes ela muda o cálculo de uma avaliação, viu? Às vezes são tantas estradas dentro de uma fazenda que muda o cálculo da avaliação. Você pode colocar lá no seu relatório, olha, a fazenda tem X hectares em estradas de servidão. Essas estradas eu avalio que elas valem tanto, entendeu? Aqui nesse caso aqui, ó, como a estrada está entre a reserva e a área de plantio, então eu já corro por fora da estrada para eu ser o mais justo possível dentro do rápido que eu quero fazer. Então aqui eu já vou circulando a estrada. Gente, eu estou fazendo um pouquinho mais rápido porque o ideal seria eu vir aqui aproximar e fazer vários pontinhos aqui para fazer essa curva ficar perfeita. Eu estou fazendo mais rápido, mas quando for a sua vez aí, você pode fazer com bastante detalhes. Outra coisa, pessoal, caso eu esteja passando alguma informação batido, ficar alguma dúvida para trás, você coloca no comentário aí, que depois eu faço um outro vídeo exemplificando mais as dúvidas, se caso você tiver. Eu acredito que não vai haver dúvidas. Ó, de certa forma está pronto esse polígono também. Vou arrastar aqui para o meio para a gente entender melhor e vou salvar. Vamos lá, vamos salvar agora. Eu vou salvar de uma cor diferente. Vou vir aqui na cor e vou pôr amarelo. Amarelo é cor de produção também. Aqui eu vou pôr amarelo também no circunscrito e vou mudar para sólido e circunscrito. Opacidade, vamos pôr no 40% de novo. E tá manchado assim porque eu ainda não mexi aqui na altitude. Se eu vim aqui e mexer na altitude e pôr preso ao solo, perde as manchinhas. Como eu havia dito, né? Ele acompanha a altitude. Ok. Ó, salvei errado. Por que eu salvei errado? Porque eu não pus o nome. Eu esqueci de pôr o nome. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou habilitar essa telinha lateral. Geralmente as últimas coisas que eu estou fazendo, elas vão lá para lugares temporários. Vamos fazer uma coisa em questão de organização. Vamos diminuir tudo aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, dentro dos meus lugares e adicionar uma nova pasta. Então vamos pôr aqui, ó, análise da fazenda Mata Preta. Ok, criou uma pasta lá dentro. Vamos clicar aqui, ó, em todos os itens que a gente fez até agora, que foi o perímetro da fazenda, o marcador, a primeira gleba, a segunda gleba. Vamos arrastar para dentro da pasta análise da fazenda. Beleza, já arrastei aqui porque é uma questão de organização. Ótimo, está organizado. E você lembra que eu salvei sem colocar o nome? Então, simplesmente, depois de eu vir aqui nessa lateral, eu posso ir lá e encontrar ela, tá aqui, ó, medida do polígono, tá até em amarelinho aqui, ó. Se eu desmarcar aqui, ó, ela desaparece de lá, tá vendo? Se eu desmarcar esse Vzinho, ela desaparece de lá. Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito e vou em renomear e vou pôr segunda gleba. Vou dar Enter aqui só para salvar. Vou clicar com o botão direito nela e vou pôr em propriedades. Vou lá em medidas. Ela deu 43,6 hectares. Então vamos lá, vamos renomear ela para 43,6 hectares. Tá vendo aí que com alguns detalhinhos eu já estou ensinando coisa que estava lá para frente, que é isso aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito em cada lugar que você fez e vir em propriedades. Você pode até editar aqui, ó. Você pode editar isso aqui, ó, né? Mais para frente você precisa fazer uma alteração, alguma coisa que você acha que não ficou legal,
Você vai lá no lugar, clica com o botão direito, vai em propriedades e aqui você pode editar a cor, pode editar a largura dos pontos, a altitude, verificar a medida. No caso aqui, ó, vamos colocar aqui também, ó, 155 hectares, é a fazenda inteira. Ótimo. Agora vamos demarcar o que é a reserva dela. A reserva dela é bem fácil de demarcar. Mesma situação. Vamos desmarcar essa caixinha aqui para poder ficar com a tela bem limpa para a gente poder trabalhar. É muito bom trabalhar com as coisas limpinhas. Vamos agora circular a área de reserva. Mesma coisa. Gente, quando vocês forem fazer, faça em ciminha o máximo possível para você não ter divergência. Quanto mais detalhista você for, melhor vai ficar seu relatório. Eu estou fazendo um pouquinho às pressas, não exatamente às pressas, estou fazendo um pouco mais rápido do que o normal, porque não tem necessidade aqui nesse momento de eu estar fazendo isso tudo muito perfeitinho, tá? Vamos ampliar, como eu disse, ó, quando está em dúvida, amplia. Se errou, arrasta, ó. Basta ir lá e arrastar. Nesse caso aqui, ó, por mais que a reserva pareça duas áreas, dá pra gente emendar elas, porque o risquinho ali onde as duas ficam em comum é bem pequenininho. Aqui agora eu tenho que circular, ó, a estrada adentro, porque a estrada não faz parte da reserva. E como eu disse, eu vou passando aqui meio que dentro da copinha das árvores, porque a copa das árvores aqui no visual é um pouquinho mais para fora do que realmente é o limite dessa reserva. Basta você entender que o limite da reserva vai lá no pé da árvore. Vamos salvar ela numa cor aqui, a cor lilás, e vamos renomear de reserva. Vamos ver quantos hectares ela tem. 25,6 hectares de reserva. E a cor, eu vou também fazer o mesmo circunscrito. Vamos mudar a altitude para preso ao solo. E vamos colocar sólido e circunscrito e vamos colocar aqui em 35%. Ok, temos a reserva salva. E a mesma coisa agora nós vamos fazer para a área de APP. A APP tá vindo tudo isso aqui, ó, que ficou marcado para trás. Isso aqui tudo é APP porque tem diversas nascentes aqui. Essa fazenda, se você observar aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ela é uma fazenda de 833 metros de altitude. Aqui nessa região aqui tem bastante nascente a essa altitude. Então vamos lá. Vou marcar agora a área de APP. Só uma coisa que eu andei esquecendo aqui, que é colocar marcadores. Vamos colocar aqui, ó, marcador. Vamos mudar ele para verde. Nesse caso eu gosto de colocar o verde aqui. E vou arrastar para por em cima da primeira gleba. Então vamos pôr lá, primeira gleba. Vamos criar mais um marcador. Vamos colocar ele em amarelo. Ok. E vamos chamar ele de segunda gleba. E vamos colocar um outro marcador. Vamos arrastar para reserva. Vamos mudar a cor dele para lilás. E vamos chamar de reserva. Pessoal, outra coisa interessante aqui, ó, que geralmente você vai se deparar com fazendas que tem área que é de lavoura e também tem área que é de pastagem. No caso essa daqui, ó, ela tem uma pastagem aqui. Essa areazinha aqui ficou destinada a pastagem.
É uma área porque é o seguinte, o proprietário dela é um pouco apegado ao leite e ele não quis plantar esse pedacinho só para poder criar umas vaquinhas de leite. Mas você viu que foi simples aqui. No seu caso, você vai ter áreas de pastagem e aí você vem e faz o mesmo procedimento. Já deu para ver aqui a 4,16 hectares. Então vamos colocar aqui, ó, área de pastagem 4,16 hectares. E vamos de novo mudar as cores, vamos pôr um azul aqui dessa vez. E aqui também vamos mudar para o azul. Ok, sólidos e circunscrito, percentual 50% ficou bom. E a altitude vamos pôr presa ao solo para ficar tudo certinho, bonitinho. Basicamente, pessoal, o ensinamento que eu precisava passar é esse. Basta você pegar toda essa informação aí e levar para qualquer fazenda que você tem aí para poder fazer uma análise. De repente você quer matar uma curiosidade, deixa eu saber quantos metros de lâmina d'água tem essa represa. Então tem aqui essa represinha, vamos medir quantos metros de lâmina d'água. Mesma situação lá no polígono, a gente vem aqui e faz a circula. Eu não sei se isso aqui era uma área de brejo. Vamos supor que essa área que eu estou deixando de fora não seja somente vegetação. Mas só para a gente matar a curiosidade aqui, ó. Agora a gente vai ter um pequeno detalhe para saber quantos metros de lâmina d'água tem essa represa. Você vem aqui de hectares e muda para metros quadrados, ó. Olha lá, ela tem 2.565 metros quadrados. Você pode salvar como represa de 2.556 metros quadrados. Pode mudar para a cor azul de água também. Se quiser colocar o circunscrito aqui também, de azul, né? Muda para sólido aqui. Vamos mudar aqui para 50%. Altitude vamos colocar presa ao solo. Então você tem aqui uma análise até mesmo da lâmina d'água. Eu não vou fazer aqui a área de APP não, porque basta vocês fazerem aí, senão eu vou ficar muito repetitivo aqui no vídeo. Outra coisa interessante também que pode ser feito, vamos medir quantos quilômetros tem daqui até a fazenda, aliás, daqui até a cidade. Então nesse caso você pode vir aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, adicionar caminho, tá vendo aqui? Adicionar caminho. Vamos arrastar para o cantinho para facilitar a vida. No caso de adicionar caminho, você tem que tomar muito cuidado, porque aí o arrastar com o mouse já não serve, porque é feito de uma maneira para facilitar a sua vida. Caso você vá usar o mouse para fazer caminho, você pode clicar aqui e arrastar o caminho por durante a estrada, ó, e aí ele vai fazer um caminho para você, ó. Só que nem sempre a mão da gente é perfeitinha. Então é complicado isso daqui. Ao invés de usar o clicar com o botão do mouse e arrastar para você mudar a tela, você vai usar as setinhas do teclado. Setinha para o lado, ele vai para o lado. Setinha para cima, ele vai para cima. Para o outro lado, vai para a esquerda. Para baixo, vem para baixo. E ao invés de ficar com esse monte de piquinho aqui, você arrastando o mouse, vamos fazer diferente. Vamos cancelar isso aqui. Você vai vir aqui nessa reguinha e vai vir caminho em 3D, porque dessa maneira você consegue usar o mouse para arrastar, e com caminho em 3D você vai também ter uma facilidade de fazer igualzinho faz para marcar o polígono de um lugar. E aí basta você vir clicando conforme a estrada, e aí dessa maneira você consegue usar o mouse para arrastar. Fica mais fácil o serviço do que você clicar aqui nesse adicionar caminho. Tá? Então vamos lá, vamos seguir o caminho aqui certinho. Caso você esteja fazendo o seu relatório bem feitinho aí, aproxima mais para você chegar sempre bem pertinho das curvas. E detalhe, viu? Essa medidinha de caminho aqui é muito boa caso você trabalhe com alguma coisa de logística e você precisa passar o caminho da fazenda para alguém. Eu já vou te ensinar como que você salva esse caminho e envia para um prestador de serviço, ou envia para o corretor, ou envia para o advogado,
como que faz para ele poder chegar na fazenda. Porque basta ele pegar esse arquivinho que você vai exportar aqui, que eu já vou te ensinar como exporta, e você mandar para a pessoa, ela vai conseguir colocar isso no Google Maps e vai chegar lá na fazenda. Eu vou colocar aqui até perto do centro da cidade aqui, mais ou menos. Aqui é o centro da cidade. Ó, aqui é o centro da cidade. Eu não vou saber se isso daqui é contramão ou não, mas o caminho é basicamente esse. Então olha aqui, ela deu 7.645 metros. Você pode vir aqui nessa unidade de medida e mudar para quilômetros ou mudar para outra medida lá, 7,65 quilômetros. E vamos salvar isso daqui. E vamos agora salvar como caminho da fazenda Mata Preta. Vamos mudar também a cor. Vamos colocar vermelho, não, vamos colocar amarelo, credo de vermelho. Vamos lá, relativo ao solo também, para preso ao solo. Medidas, eu já tá aqui em milhas, vamos mudar para quilômetros. É a medida que a gente costuma trabalhar aqui. Ok, o caminho está salvo. E aí, para eu enviar esse caminho, vamos lá, ó, basta você vir aqui na janelinha. Lembra que toda vez que a gente faz algo novo, ele vai lá para lugares temporários. Vamos selecionar tudo aqui e vamos arrastar lá para dentro da nossa pastinha da análise da Fazenda Mata Preta de novo. Tá aqui. E aí a gente pega aqui o caminho, vamos clicar com o botão direito nele e vamos salvar lugar como. Vai abrir essa janelinha de salvar. Tá aqui, ó, o nome tá aqui perfeitinho. Eu vou colocar na área de trabalho mesmo e vou colocar em salvar. Significa que quando eu enviar esse arquivo para alguém, basta ela abrir lá no Google Maps que ele vai dar esse caminho aí para ele percorrer. Muito bom também. Então, pessoal, essa forma também de fazer caminho, por exemplo, você pode fazer para medir caminho de quanto um rio percorre pela área. Por exemplo, se você quer analisar aqui, ó, vamos supor que você sabe que aqui é o córrego que é dessa fazenda. Você pode vir aqui em adicionar caminho. Vamos lá pela reguinha de novo, ó. Caminho em 3D. Vamos supor que o córrego esteja passando aqui, ó. E você pode colocar no seu relatório, olha, ela tem um córrego perene, esse córrego nasce dentro da fazenda, ou esse córrego já vem de nascentes de fazendas do vizinho, etc. E ele percorre pela propriedade por 1,21 quilômetros, nesse caso aqui. Certo? Eu vou limpar aqui, porque eu não quero salvar isso aqui não, porque senão a gente vai começar a poluir muito aqui. Então assim, ó, essa situação do caminho você pode também mapear os cursos da água da fazenda para saber, olha, ela tem um córrego pela lateral na divisa com o vizinho que corre por X quilômetros. Ela tem um córrego central que corre por dentro da propriedade. Você pode colocar esses marcadores aqui, ó. Cada marcador desse também você pode colocar aqui em cima aqui, ó. Mudar a cor dele para uma cor azul, por exemplo, que lembra a água. Aqui no marcador, ó, você pode vir até colocar um outro ícone, qualquer outra coisa, uma setinha, e chamar isso aqui de nascente. E você pode no seu relatório quantificar quantas nascentes tem na propriedade. Para isso você precisa ter visitado a fazenda, né? Ou então, com muita experiência, algumas nascentes você consegue perceber elas aqui pelo próprio Google Earth. Depois de um certo nível de experiência, você consegue interpretar onde é que é uma nascente. Não necessariamente você precisa ir nela. Então, esse programa do Google Earth Pro, por exemplo, aqui outra curiosidade. Aqui, ó, dá pra ver que é um curso de alimentação de vacas, tá vendo? Você pode vir aqui, ó, e mudar isso aqui para linha. Ó, vamos aqui na setinha aqui, mudar para linha. E traçar uma linha daqui até aqui. Vamos mudar a unidade de medidas aqui para metros. Então, ó, deu 29,75, quer dizer que foi 30. Quer dizer que muitas vezes aqui passa meio aproximado. Você pode falar, ó, ela tem uma cocheira, né, de alimentação para o gado de 30 metros. Caso você tenha esquecido de medir lá no dia que você foi visitar a fazenda, então aqui você vai matando essas curiosidades para compor melhor seu relatório. Até aqui, ó, por exemplo, a casa sede,
A casa sede dá para você fazer as mesmas medidas aqui em polígono em 3D. Você medir mais ou menos quanto tem aqui, ó, a área coberta da casa sede. Vem aqui, muda para metros quadrados, 220 metros de área da casa sede. Então, vou limpar para não deixar poluído. Entendeu quantas coisas de curiosidade dá para poder fazer com isso aqui? Que relatório bacana que não dá para você aprofundar. Numa situação de avaliação, você pode vir aqui, ó, outra coisa interessante. Vamos desmarcar a caixinha lateral para limpar a imagem. Toda vez que a imagem ficar um pouco torta, porque de tanto você clicar e arrastar, a imagem vai ficando torta. Torta assim, no seu ponto de vista. Você vai pegar essa rodinha do mouse de rodar, vai aproximar aqui um pouquinho até uma altitude dessa aqui. Você clica na rodinha de arrastar, clica e segura. E leva o mouse para cima um pouquinho. O que ele vai fazer? Vai fazer a perspectiva em 90 graus certinho. Da mesma forma, se você clicar na rodinha de correr do mouse e levar para a lateral, você conserta o esquadro da imagem, viu só? Então vamos lá, vamos treinar. Se eu apertar a bolinha do mouse, a bolinha de rodar, que é o scroll, né? A gente fala scroll. Eu descer aqui, ó, vai ficar assim uma imagem chapada, viu só? Se eu clicar aqui com a bolinha e subir, vai consertar meu ponto de vista até os 90 graus. Se eu clicar a bolinha e girar, eu vou girar a imagem, ó. E aí você precisa pegar isso aqui e ir treinando, tá? Pega isso aqui que eu tô falando e vai treinando, que vai dar tudo certo. E outra coisa muito boa de se fazer, por exemplo, se você está compondo um relatório, você vem aqui, como eu te ensinei agora há pouco, usar o scroll do mouse para centralizar, para deixar esquadrejadinho certinho aqui. Você vai vir aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, tá aqui, ó, salvar imagem. Você vai clicar nesse salvar imagem e vai vir aqui, ó, em opções de mapa e desmarca tudo isso aqui. Vamos deixar a imagem limpinha. Desmarquei tudo, ok, e vou em, agora eu venho aqui, ó, em ajustar qual o tamanho da imagem que eu quero, se eu quero ela mais tamanho 16:9, se eu quero ela quadradinha, tá vendo aqui, ó, se eu quero ela quadradinha, se eu vou colocar ela num relatório quadradinha é melhor, viu? Então aqui, ó, vou centralizar aqui, ó, direitinho, igual eu falei, ó, com a rodinha do mouse eu vou centralizar ela aqui e vou vir em salvar imagem. Vou salvar essa imagem lá na minha área de trabalho, por exemplo, ou então eu crio uma pasta nova aqui, ó. Vou criar uma pasta aqui, ó, análise da fazenda Mata Preta, e vou salvar essa imagem lá dentro. Que nome que eu dou para ela? Vou pôr aqui, ó, satélite 1. Eu posso vir aqui também, ó, e desmarcar algumas coisas. Por exemplo, toda vez que eu desmarcar alguma coisa, ela vai sair lá da imagem. Se eu desmarcar, por exemplo, o perímetro da fazenda, vamos supor que eu quero mostrar só a primeira gleba. Só a primeira gleba ali de área plantada. Então tá aqui, ó. Aí se eu quero tirar uma fotinha, ó, e mostrar lá pro meu patrão, ó, essa fazenda, essa área aqui é a área tal, então eu vou salvar isso aqui, porque, ó, área de plantio, no caso a gente lembra lá que ela tem 52,8 hectares, né? E assim você vai salvando, você vai fazendo os seus arquivos para depois você levar lá para um arquivo de Word, por exemplo, e fazer todo o seu relatório. Essa aqui é a gleba número 1, ela tem 52,8 hectares, a topografia dela é plana, o tipo de solo dela é argiloso, ela não contém presença de pedras, ela está na margem da estrada principal, e você vai colocando diversas informações ali para você preencher o seu relatório de forma detalhada e de forma muito bem feita. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria ter passado para vocês. É um vídeo de forma simples. A minha habilidade para fazer um vídeo educativo como esse
não são das melhores, mas te garanto que eu entendo muito bem sobre como fazer uma avaliação, sobre como entender e interpretar melhor uma fazenda. Se tiver dúvidas aí, se tiver alguma coisa que eu passei muito rápido ou se ficou faltando alguma coisa, só colocar aí no comentário que eu faço um outro vídeo ou que eu respondo o comentário. Eu não quero que vocês fiquem com dúvida por causa do meu vídeo não, tá bom? Eu agradeço muito. Se você puder curtir o vídeo aí, favorece um pouquinho pra gente aqui que tá tentando passar um pouco de informação para vocês. Um grande abraço.